Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas em todo o tempo. Esteja buscando a verdadeira paz que só o Senhor dá. Como Jesus diz, não é essa que o mundo dá, não. A que o mundo dá exige um ambiente de calmaria. E nos últimos tempos os ambientes são turbulentos. As tribulações, elas tendenciam a aumentar. E nós só viveremos em paz quando deixarmos e buscarmos Cristo habitando em nós. Somente Ele pode promover em nós o descanso, o alívio, a certeza de que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. Somente Ele. Ele é Deus que tem tudo no controle de Suas mãos. Submeta-se à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Você já falou com Deus hoje? Já expressou a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor e Salvador de tua vida? Todos os dias nos é necessário, nos faz necessário, essencial para as nossas vidas nos encher dele, e nós nos enchemos dele quando o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E assim buscamos Ele de modo intenso. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 26 de julho de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de João, 1º capítulo, versículo 23, onde João diz assim: Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Glórias ao Senhor por este verso. Onde João é a voz daquele que clama no deserto. É a voz daquele que prega as boas novas no deserto. Você tem passado por deserto, irmão? Irmã, você tem enfrentado ou já enfrentou? E se enfrentou, vai enfrentar ainda muito mais. Nunca nos foi tão necessário os desertos. Era no deserto que João pregava. Era no deserto que João produzia frutos de arrependimento. Era no deserto que João falava àqueles escolhidos do Senhor. E por que no deserto? Porque era no deserto em que ele encontrava os corações facilmente quebrantados. Era no deserto que João encontrava os corações contritos, quebrantados, propícios ao arrependimento. Sim. E é exatamente por essa razão que eu digo a você: nunca nos foi tão necessário os desertos. Porque no mundo jaz o maligno, e cada dia que se passa, mais o mundo é mundo. Mais o diabo atua sobre as nossas vidas.
promovendo complicações entre família, complicações entre relacionamentos. Cada dia mais ele promove a distração, cada dia mais ele age a fim de nos adormecer e assim nos distanciarmos de Deus. Cada dia mais ele age a promover o orgulho no coração humano, a arrogância, a se achar que são independentes de Deus, que não dependem do Senhor. E assim o deserto ele promove uma contrição de coração, um quebrantamento de coração. Nós procuramos a Deus muito mais facilmente nos momentos de adversidade. Quando nós enfrentamos os momentos de luta, de adversidade e vencemos, nós relaxamos facilmente. Nós esquecemos do que Deus faz nas nossas vidas, do que Deus fez nas nossas vidas. Sim, temos visto tantas pessoas que na hora do estica-rebenta, da dificuldade, da adversidade, pedem oração, dizem que vão à igreja, dizem que vão se comprometer a servir a Deus. Mas quando tudo vence, quando tudo passa, quando tudo é facilitado, saem da presença do Senhor, distanciam da presença do Senhor. E assim João pregava no deserto. Analogicamente, o que ele queria dizer era que no deserto ele endireitava o caminho a fim de que o Senhor entrasse. Ele preparava o caminho para o Senhor entrar. O Senhor, ele somente entra nas nossas vidas por meio do nosso arrependimento, por meio de quebrantar os nossos corações e reconhecermos que nós não somos nada sem Ele, que nós somos humanos, vulneráveis, levados ao flagelo, levados à derrota quando conduzidos pela nossa carne. Quando a nossa conduta é totalmente humana, nós não podemos deixar de ser naturais e não tem como sermos somente espirituais. Porque existem coisas que naturalmente devemos fazer, mas nós devemos ser naturais espiritualmente e espirituais naturalmente. Em todo o tempo, termos discernimento, uma ótica de fé, a reconhecermos que aquilo não é de Deus para as nossas vidas e assim nos afastarmos. Sim. E nós só vamos reconhecer se tivermos um coração quebrantado ao ponto de reconhecermos que não somos nada sem Deus. E quando assim reconhecemos, nós nos esforçamos a alcançar a sua presença. Nós nos esforçamos em nos manter em sua presença, em permanecer na sua presença, porque é na presença do Senhor que reconhecemos os nossos erros. É mantendo os nossos olhos nele e tendo ele como a nossa referência, o nosso precursor da fé. É buscarmos sermos imitadores dele. Sabe, irmão, em tudo que você for fazer, antes de fazer, pergunte: será que Jesus faria assim? Se a resposta for não, não faça. Se a resposta também for duvidosa, você acha que não, não faça. Porque de Deus é sim, sim, não, não. Deus, ele nos dá a certeza daquilo que o agrada. O Senhor, por meio da sua palavra, ele nos dá a certeza daquilo que é de Deus e do que não é dele. Porque a palavra, irmão, ela é viva e eficaz, ela é mais afiada e cortante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra nos nossos corações, na nossa mente, divide medula de ossos, alma de espírito, pensamentos de intenção e nos leva a entendermos o que é certo para as nossas vidas. E tudo isso acontece quando nós temos o nosso coração contrito, quebrantado, e esse quebrantamento muitas das vezes ocorre por meio dos desertos, das dificuldades, porque os desertos e as dificuldades nos faz reconhecermos
que não somos nada sem Deus, que dependemos dele, que não temos força, não temos capacidade alguma, não temos nada suficiente que não venha do Senhor somente. Porque a graça dele é o que nos basta. O agradar a Deus nos basta, nos é suficiente para que Deus opere em nós o poder de filhos do Altíssimo. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós temos que ser nascidos na vontade de Deus, andar segundo a vontade dele, cheios de graça e cheios da verdade. Sim, e tudo isso acontece quando nós temos quebrantamento de coração. Por essa razão, João diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu prego no deserto, porque é no deserto que facilmente eu encontro os escolhidos de Deus. É no deserto que eu prego o arrependimento. É no deserto que eu conduzo ao arrependimento. É no deserto que eu endireito o caminho do Senhor. Endireitai. Sim, ande dirigido sob as veredas da justiça. Ande segundo a vontade de Deus. Nos é necessário arrependermos todos os dias, irmão, todos os dias. Às vezes você pensa que não tem nada do que se arrepender. Cuidado, todos os dias nós temos algo a nos arrepender. Nós não somos perfeitos, erramos demais. Falhamos tanto, falhamos como esposa, falhamos como esposo, quem é homem, falhamos como pais, falhamos como filhos, falhamos como amigos, falhamos como irmãos e falhamos como servos do Deus Altíssimo. Sim, você que está a serviço do reino, será que você serve ao Senhor todos os dias de modo perfeito e agradável a Ele? Tem dias que nós somos muito mais dirigidos pela carne do que pela fé, do que pelo Espírito Santo de Deus. Tem dias que o nosso domínio sobre essa carne requer muito mais. Tem dias que essa carne não quer nem deixar nós levantarmos da cama. Tem dia que essa carne nos leva a falar o que não podemos ou devemos falar, fazer ou aquilo que não devemos fazer. Nós temos que nos submeter em todo o tempo a Deus. Sermos cheios de graça e de verdade, a fim de vermos a sua glória, a fim de sermos convencidos dos nossos pecados, das nossas falhas por meio do Espírito Santo de Deus. Por essa razão, necessitamos dos desertos. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade, aquele que pode todas as coisas, exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Jesus, obrigada por essa palavra que nos mostra o quanto somos dependentes do Senhor, o quanto necessitamos nos arrepender em todo o tempo, a fim de nos manter voltados a te servir, a andar segundo a tua vontade. Ah, Senhor, endireita as nossas veredas, endireita, Jesus. Senhor, nos faça entender que os desertos são necessários às nossas vidas, a fim de quebrantar o nosso coração e nos fazer render aos teus pés.
Em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, a tua graça. Enche-nos, ó Deus, com a tua presença. Oricantarali, barás, orixilábia, cantarás. Manifesta, Deus, o teu poder, a tua graça. Deus de misericórdias, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, em o nome de Jesus.